Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Débora Oliveira e já estou aqui ao vivo com o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de tudo o que vai movimentar aí os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e muita análise para você fazer bons negócios aí ao longo dessa quinta-feira, dia 19 de agosto. O dia já começa com os mercados ainda digerindo essas informações aí da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. Para vários dirigentes, a situação econômica sinaliza o tapering já nos próximos meses, ou seja, a injeção de cerca de 120 bilhões de dólares todos os meses na economia americana pode começar a ser reduzida. E com menos dinheiro por aí, né, também acaba tendo menos dinheiro no mundo. Acabou também trazendo isso um mau humor para os mercados, né, que já abrem em queda hoje. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas também é bom já lembrar que nos Estados Unidos hoje sai daqui a pouco os números dos pedidos do seguro-desemprego. A expectativa é que a queda nos pedidos, que tenha queda nos pedidos. E aí, se isso realmente acontecer, isso mostraria que a economia está se recuperando e que os estímulos realmente podem ser reduzidos antes do esperado. Aqui no Brasil, a Bolsa viveu um dia de muita volatilidade. Até o meio da tarde o mercado caía. Depois viu um momento aí de alta, mas o fim do pregão acabou fechando realmente em queda, perdendo aqueles 117 mil pontos. Eurásia rebaixou aí a trajetória de longo prazo do Brasil de neutra para negativa. O motivo são a preocupação fiscal e também a inflação persistente que devem aí piorar a perspectiva da economia para o ano que vem. A consultoria diz ainda que o cenário econômico ruim deve ampliar os atritos institucionais e piorar a pauta do Congresso com o cenário eleitoral. Os eventos também estressam aí o dólar, que fechou em R$ 5,38, além, claro, gente, da curva de juros, que empinou de vez. Os DIs chegaram aí nos dígitos, né, com o DI nos dois dígitos, com o DI aí de 2031 batendo a casa dos 11%. Tudo isso, gente, num cenário aí de discussões sobre a crise institucional, né? O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, né, se encontraram com o presidente do STF, Luiz Fux, e na pauta, a harmonia entre os poderes. Vamos ver como é que fechou a Bolsa aí ontem, como é que ficou essa movimentação aí. Quem acompanha a gente aqui na BMC sabe que a gente já vai aqui trazendo desde o início da manhã a programação, mas agora a gente vai relembrar um pouquinho como que ficou o Ibovespa. Como eu falei para vocês, o Ibovespa realmente tinha começado o dia, né, numa queda aí generalizada, caindo bastante, apesar de ter a alta do petróleo, né, que a gente vinha vendo ontem aí. Petrobras aí não vinha reagindo muito bem, a gente também tinha aí essa queda do minério de ferro, que hoje piorou muito mais. O Ibovespa tentou ensaiar uma alta, mas não teve jeito. E aí encerrou o dia assim, ó, 1,07 de queda aos 116.643 pontos. Perdemos os 117 mil pontos. Ao longo do dia ontem, a gente foi mostrando aqui na nossa programação que o Ibovespa chegou a recuperar os 117 mil, mas ficou sem força. E aí foi assim que a gente fechou com queda de mais de 1%. Nas maiores altas do dia, a gente ficou aí com Cogna, numa alta de 4,51%, Braskem com alta de 4,20%, Embraer com alta de 3,68% e Prio 3 uma alta de 3,16, né, seguindo um pouco aí de como vinha o petróleo. A Ultrapar fechou aqui numa queda de 4,96%, foi aí uma maior queda do dia de ontem. Os Minas aqui 4,73% de queda, a gente também viu aí, teve essa queda, né, do minério de ferro, e aí Klabin em seguida ficou em 3,85% de queda, Bradespar numa queda de 3,80%, e foi assim que terminou o dia ontem, e a gente vai ver como é que vai ficar essa expectativa hoje, mas para isso a gente vai conversar então com o Marco Saravalli, que vai trazer aí o tom do mercado nessa quinta-feira. Bom dia, Marco. Olá, bom dia a todos, acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem uma sinalização de forte queda para essa quinta-feira nos principais mercados, e por aqui não deve ser diferente, tá? Essa volatilidade começou ontem, mais precisamente na parte da tarde, e continua impactando preços de commodities também, dos ativos de risco, tá? Inclusive o petróleo volta para casa próxima de $60, 66 dólares, né? A gente acredita assim que no médio prazo deva recuperar esse patamar, mas no curto prazo realmente a volatilidade está bastante grande, que acaba contaminando realmente as ações que tem bastante peso aqui no Ibovespa. O minério de ferro também caiu, né, fortemente nessa madrugada na China, também deve trazer pressão para a Vale e para as outras siderúrgicas listadas, né? Então, acho que o momento agora é de cautela, né? O cenário local também não colabora, né? Trazendo muitos ruídos políticos,
uma preocupação muito grande em relação à inflação, em relação aos nossos juros, né, a taxa longa de juros, né, os DI sinalizando uma grande preocupação aí nos próximos anos, né, também no cenário pós-eleição, pós-2022, e também, principalmente, em relação à preocupação à nossa situação fiscal, né, aqui no Brasil. Tá? Então, esse é o viés para essa quinta-feira, né, vamos acompanhar, né, olhando tanto graficamente como pelos fundamentos, parece que realmente estamos chegando perto do que seria racional em termos de fundamentos, em termos de gráfico. Então, pode ser realmente uma oportunidade, mas a volatilidade no curtíssimo prazo parece que veio para ficar mesmo, tá bom? Então, vamos acompanhar nessa quinta-feira, né? Muita cautela, mas o movimento realmente deve ser de queda, talvez uma queda relativamente expressiva para o nosso Bovespa, tá? Vamos acompanhar, ver também as oportunidades e os fundamentos das companhias, é bastante importante, tá bom? Já já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! É isso aí, como disse aqui o seu Marco Saravalli, né? O investidor tem que ficar de olho aí nos mercados caindo. A China, mais uma vez, deu demonstrações aí de que vai seguir com a sua pressão regulatória. Mais uma vez, com os produtos aí, com os produtores do aço, né, do país, isso acabou mexendo aí consideravelmente com os preços das commodities, principalmente no minério de ferro, gente, que tombou mais de 12% nessa madrugada. Isso, né, e também outros fatores, né, pode acabar aí na disseminação da variante, com a disseminação da variante Delta, né, repercutindo assim, né, junto com a ata do FONC, juntando aí todo esse imbróglio, derrubou aí todas as bolsas, tanto da Ásia como da Europa também, que está caindo agora. Vamos dar uma olhadinha de como fecharam as bolsas lá na Ásia. Xangai na China fechou numa queda de 0,57%, Nikkei no Japão numa queda de mais de 1%, 1,10%. Hansen aqui fechou numa queda de 2,13%, foi assim que ficaram aqui as bolsas asiáticas. Já na Europa, o dia também é de perdas. E vamos ver como é que estão os índices por lá agora. Deixa eu só abrir aqui, atualizar aqui para vocês acompanharem aqui como é que estão agora as bolsas lá na Europa. A gente tem aqui, nesse momento, DAX na Alemanha numa queda. Deixa só a minha página aqui atualizar, queda de 1,89%. FTSE no Reino Unido, que também está caindo aqui, 1,99%. CAC na França, numa queda, gente, de mais de 2%, 2,69%. Ou seja, aquele cenário de queda realmente generalizada, como eu vinha falando para vocês. Os índices futuros lá nos Estados Unidos também já estão operando em baixa, né? Nessa ressaca aí dessa ata do FONC, a gente tem S&P 500 futuro caindo aqui 0,86% e Dow Jones aqui numa queda de 0,95%. E agora o Marco traz os gráficos do dia, né? Com os gastos aí do consumo, medido aí pelo Goldman Sachs. Vamos dar uma olhada aí, conta pra gente, Marco. Olá, aqui no nosso gráfico do dia a gente vê os gastos do consumidor medidos também pelo Goldman Sachs lá nos Estados Unidos, mostrando que realmente a variante Delta pode estar pesando nos gastos dos consumidores, né, também, né, na produção lá, a produção americana nesse terceiro trimestre. Tá? E a leitura do próprio Goldman Sachs é que essa queda nas vendas no varejo em julho e a queda também no modelo, né, proprietário deles, né, de gastos do consumidor até o começo de agosto, pode sugerir uma desaceleração um pouco mais forte dos gastos do que eles estavam projetando. Tá? Então, esse tem sido uma das grandes preocupações, né, das bolsas mundiais, dos ativos de risco, desse contágio e como isso tem se traduzido realmente na possível revisão para baixo nesse terceiro trimestre. Já temos visto algumas casas, alguns grandes bancos revisando para baixo a expectativa de crescimento do PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos. Então, esse aqui é mais um indicador que mostra que realmente podemos ter uma certa dose de desaceleração na economia americana e é importante ficar esse indicador no alerta, como isso impacta os ativos ao redor do mundo, tá bom? Então, vamos acompanhar essa quinta-feira, né? Quinta-feira com viés de muita volatilidade e também o que pode ser lido como oportunidades para quem está visando longo prazo, tá bom? Então, um ótimo dia a todos, a gente se vê em breve. Até mais, tchau! É isso aí, Marco Saravalli daqui a pouquinho também vai estar aqui com a gente na nossa programação, continua aqui durante o dia, mas olha só, gente, vamos agora a umas notícias aqui do mundo corporativo. É que o Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma ação exigindo que a Vale e BHP assumam a dívida de 50 bilhões de reais da Samarco. A ação inclui liminar, né, para o bloqueio do valor. O Ministério Público alega que há indícios de fraude em recuperação judicial da Samarco e pede também a suspensão do processo. Diz ainda que a Vale e a BHP têm
responsabilidade objetiva e solidária em relação aí às obrigações socioambientais da tragédia de Mariana. A Vale informou em fato relevante que não foi notificada ainda sobre esse caso. Bom, e o Grupo Mateus informou que a Esquadra Investimentos comunicou a aquisição da participação acionária relevante superior a 5% do total de ações ordinárias emitidas pela companhia. A compra foi feita na última terça-feira, dia 17. Mudando de assunto, gente, olha só, o Conselho da Guararapes autorizou a diretoria da companhia a apresentar um pedido de migração para o novo mercado da B3. O movimento colocaria a empresa aí no nível mais elevado de governança das empresas listadas. Vamos ficar de olho nisso por aqui também. E a Copel está lançando aí o plano de demissão incentivada após a venda de Telecom, né? O novo programa de demissão incentivada e tem indenizações estimadas em 80,6 milhões de reais. O prazo para adesão é de 18 a 31 de agosto de 2021. E, gente, assim que assinou contrato de parceria com a Tech Holdings para oferecer uma solução para o gerenciamento de patrimônio para entidades financeiras. Com essa parceria, assim que passa a oferecer soluções por meio de APIs e também para serviços Private Health, que a gente vai ficar também acompanhando aqui para poder atualizar vocês a qualquer momento. Mas antes da gente continuar por aqui, eu quero dar aí um bom dia para vocês que já estão acompanhando a gente. Já corram lá para o nosso chat que eu quero ver aqui todos vocês participando, eu quero que aqui já recebeu o bom dia aqui de vocês e ver quem está de olho aqui, né, nesse nosso mercado hoje, já que já está aí na expectativa para essa quinta-feira. O David Perillo está aqui dizendo assim: Vale do Rio Doce ainda não absorveu queda de 40% no minério de ferro. Vamos ver como é que vai ficar isso então, hein, David? O Minel está dizendo que se o mercado financeiro sempre antecipa eventos futuros, se os Estados Unidos confirmaram que o tapering começa ainda em 2021, variante Delta, aumento global de juros, é certo esperar que quedas fortes daqui para frente? É bem provável. Se a gente for considerar tudo isso aí, não é difícil não, mas a gente vai ficar conversando aqui, a gente vai conversar hoje durante o dia com vários analistas aqui, com o estrategista Marco Saravalli também, que vai estar aqui daqui a pouquinho, e a gente com certeza vai repercutir como é que vai ficar isso aí, se isso realmente vai impactar dessa maneira aí, como você bem perguntou aqui, Minal. Boa pergunta aqui, já vou ficar de olho, tá? Bom dia aí para nossa equipe também, Renata, que já está aqui dando bom dia. Bom dia, Rê. Oswaldo Gomes Filhos, bom dia para você também, like 35, muito bem, hein, gente? Vamos lembrando aí dos likes, que isso é importante aí também pra gente, tá? Compartilhe também a nossa programação, né? Coisa boa a gente compartilha, a gente divulga, então você já compartilha também. Você gosta da nossa programação? Então vamos lá, vamos chamar mais gente aqui para poder acompanhar aqui a nossa programação. O Helder, que já está aqui. Helder, bom dia para você, good morning aí para todo mundo. MPK também já está aqui, olha, hoje o Pre-Market com Débora, pois é, tô por aqui, já começando o dia cedinho aqui com vocês. A Paula Moraes também já está dando bom dia para você. Paula já está se organizando, tá, gente? Daqui a pouquinho ela começa aqui com o BMC News, com muito mais notícias aí do mercado, com muitas entrevistas aqui bacana pra gente. Anderson, economista, tá dando aqui mais um dia balanceado de carteiras. É isso mesmo, tem que dar uma balanceada aí, hein, para poder conseguir, né, passar por essa volatilidade aí dos mercados. Ricardo Marinho da Silva também tá dizendo aí, stop para todos os lados. Será, hein, Rob ou Ricardo? Será que não é hora da gente também olhar para as oportunidades? A Nandinha Vasconcelos da nossa equipe, que já tá lá no portal aí, ó, deixando tudo prontinho aí para vocês, atualizando as notícias do mercado nacional e internacional. Se você ainda não foi lá acompanhar o nosso portal, corre lá para poder ver como é que estão as notícias agora aí do mundo, que a Nanda Vasconcelos já está de olho nisso. Bom dia para o Paulo Lara também, que está por aqui. Orestes, bom dia. Emerson Duarte, hoje se prepara em queda nas bolsas mundiais desde cedo, hein, Emerson? O que está acontecendo? Esses chineses andam também dando uma balançada em tudo. O Thiago Rafael aqui também dando bom dia. Alexandre também, Urakawa, que também já está aqui. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia para você, Alexandre David Tavares. Bom dia a todos, tenham bons negócios. É isso aí, bom dia para todo mundo. Vou agora lá para o chat do nosso portal. Alexandre Cyber, que também já está aqui, dando bom dia para mim, dizendo bom dia, Débora Oliveira, sempre linda. Amei seu novo visual. Ai, que bom que você gostou, gente. Aprovação de todo mundo. Acho que eu vou manter esse cabelinho assim por um bom tempo, hein, gente? Fernando Magalhães aqui também dando bom dia para todo mundo. Peter Santana, que sempre está aqui com a gente todos os dias. Um ótimo dia, Peter, para você. Bom dia. Ele deu um bom dia para Felipe, mas sou eu que estou aqui hoje no lugar do Felipe. A gente decidiu dar uma folguinha para o Felipe, tá? Só uma folguinha, de breve. Mas aí, se preocupem não, que a gente continua tocando o barquinho aqui. Prometo aqui tocar isso tudo direitinho aqui para vocês. Mas vamos lá? Vamos lá, que agora a gente vai falar com o Guga Almeida, né? Que está aqui com a gente todas as manhãs aqui no Pre-Market. Bom dia, Guga. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha de como é que
Que danado é isso que está acontecendo? Essas bolsas no mundo inteiro aí já, né, estressadas. A bolsa já ficou estressada ontem, caiu mais de 1%, né, Guga? Chegando na casa aí dos 116 mil pontos. Cenário de ata do FONC aí, risco fiscal, crise institucional, né, que pegou no mercado de jeito. Como é que você está avaliando aí, né, esse pré-mercado nesse momento, e Bovespa futuro, como é que a gente está começando aí? Bom dia, Débora. Bom dia, telespectadores. Bom, de fato, o cenário vem mudando, né? E toda mudança gera uma certa preocupação por parte dos investidores. Existia, de fato, um otimismo no início desse semestre, o que fez com que o mercado como um todo se posicionasse nas bolsas, né? Então, se a gente for parar para pensar, a narrativa que se tinha no início desse segundo semestre era os resultados vão vir fortes em função de toda essa, né, retomada da economia como um todo e essa necessidade de retomada da economia. E os resultados das companhias, de fato, vieram fortes. Tá? O que está pegando agora? Poxa, a gente teve aí uma intervenção muito forte da China em cima das commodities, que, de fato, se nós pararmos para pensar, tem um movimento positivo, tá? Quando a gente pensa em inflação mundial, que era o grande problema que a gente estava enfrentando há 15, 20 dias atrás, era só que se falava inflação no mundo, né? E, poxa, a gente via esse rally de commodity, né? Tanto petróleo quanto minério de ferro, atrapalhando nesse ponto de inflação. Então, tu viu aí uma intervenção do governo chinês, commodities começam a corrigir, né? Estão aí corrigindo de fato, e isso gera um processo de alívio nessa questão de inflação. Né? Então, não é que tudo seja ruim, né? As bolsas estão corrigindo porque estão se acostumando com esse novo contexto, com esse novo cenário. Na minha opinião, um Fed né, vindo a se posicionar que vai diminuir os estímulos também não é uma coisa ruim. Né? Para mim, poxa, é sinal de que a economia ela está ficando mais saudável, né? Que ela está conseguindo, que a gente está conseguindo superar esse processo todo que foi, né, ocasionado, gerado pela questão do coronavírus. Tá? Então a gente tem que olhar pelos dois lados, porque tu tem sempre um lado bom e um lado ruim. A questão é que, quando a gente investe em bolsa, a tendência que o mercado está gerando, ela importa pra caramba para o investidor. Tá? Então a gente tem essa dificuldade, né? Quando a bolsa está corrigindo, quando a bolsa está caindo, a gente tem dificuldade de olhar por um ângulo positivo. Né? E quando a bolsa está subindo, mesmo que seja exagerado, a gente tem um excesso de otimismo. A gente olha para o curto prazo, né? O mercado, essa mudança de pensar, né? Essa mudança de cenário, conforme a bolsa vai corrigindo, gera um desconforto, né? gera uma sensação assim, puxa, será que as coisas vão piorar e vão piorar muito? Será que a gente vai ter uma queda de 50%? Porque a gente começa sempre a exagerar, né? O ser humano, ele ou imagina que é tudo mil maravilhas, ou que tudo vai ficar muito negativo, muito ruim. O que eu estou esperando, Débora, é que a gente tenha uma reação de curto prazo do mercado em algum momento positivo, tá? De fato, a gente vem corrigindo, intensificou esse processo de queda, tá? Esse processo de queda pode trazer a bolsa, sim, para aqueles patamares de 110 mil pontos. Eu já vinha conversando isso aqui no Pre-Market com o Felipe e hoje contigo, tá? Que a gente tem esse espaço para voltar aqui para os 110 mil pontos, né? E a gente, querendo ou não, perdeu um nível de referência que era muito importante, que era ali a casa dos 119 mil pontos. Tá? Então, ontem, no movimento intradiário, dentro do dia, aumentou a volatilidade, tá? O que faz com que os movimentos sejam mais amplos. Tá? Então, para hoje, vou compartilhar aqui a tela com vocês, o que eu enxergo aqui para hoje, para que a gente possa entender, para que a gente possa interpretar. Estava aqui olhando, estava analisando aqui meu S&P 500, mas deixa eu voltar aqui para o meu índice futuro, tá? Para a região aqui para um tempo gráfico menor. Para hoje, Débora, tinha dois níveis bem importantes para mim. Tá? O primeiro nível era abrir o mercado acima dos 116.550. Tá? Eu tinha aqui uma expectativa de que pudéssemos abrir acima dos 116.550, e se por um acaso abríssemos acima dos 116.550, eu teria um cenário mais otimista. Tá? Como nós abrimos já abaixo, um gap, o meu nível que eu estava acompanhando é os 114.500, podendo chegar a 113.450. Então o mercado ele começa
a ir se deteriorando, né? A gente começa a perceber que começa a se ter uma pressão vendedora mais forte, tá? O que o investidor tem que acompanhar hoje? O fato de nós estarmos tendo essa movimentação de alta aqui logo após a abertura do nosso índice futuro, porque o índice, né, porque o mercado, a bolsa mesmo, os ativos, as ações começam a ser negociados às 10 horas da manhã, tá? Então a gente está negociando o mercado futuro nesse momento. A gente tem que entender que em algum momento no nosso dia de hoje o mercado ele vai lateralizar. Ele vai tentar continuar a tendência de baixa, mas ele tende a se lateralizar. Isso acontecendo, faz sentido buscar operações de curto prazo na posição compradora. Mas ainda o mercado está muito pesado. Tá? A gente perdeu a região dos 119 mil pontos. Ontem nós não conseguimos voltar acima dessa região dos 119 mil pontos. Tá? O mercado, ele, na verdade, ele abriu com gap de alta, né? Ou seja, com uma variação em relação ao preço de fechamento do dia anterior, corrigiu na parte da manhã, como era de se esperar, em função do vencimento de índice futuro, e depois ele teve, durante um período muito curto de tempo, uma movimentação positiva, um período de curto de tempo que foi da 1h30 da tarde até a região das 3 horas da tarde. Então foi 1h30 só de movimento intenso de alta. Depois foi venda, 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 venda. Tá? Então tem que ficar um pouco atento. Digamos que sim, tá? Tem sinais de que é para se comprar agora? Bom, uma visão é a questão do fundamento e se os ativos estão descontados em relação aos seus fundamentos. A outra questão é toda essa movimentação de fluxo financeiro nas bolsas de valores, tá, Débora? Então tem que ficar um pouco mais atento, porque ninguém quer se machucar e os movimentos intradiários começaram a ganhar um pouco mais de volatilidade. Então não tem que ter pressa, tem que ter paciência, porque de fato as oportunidades elas vão aparecer. Inclusive o Menal aqui estava dizendo, o Menal comentou aqui no nosso chat mais cedo, Guga, né, sobre essa questão, tudo isso que tem acontecido, né, que você também já veio falando aqui, já fez um resuminho aí desse cenário, né, essa questão do mercado financeiro sempre antecipar os eventos futuros, aí tem a questão dos Estados Unidos confirmando o tapering, né, a variante Delta, aumento global de juros, né, então ele questionou aqui mais cedo se com isso a gente deveria então esperar quedas mais fortes daqui para frente. Então você acredita que é somente uma correção, mas aí vem uma questão, né, a Ásia, por exemplo, fechou tudo em queda por lá, a gente tem mais um dia de tombo no minério de ferro, literalmente, né? A gente sabe que isso também acaba afetando bastante aí o setor, né? Então você acha que isso pode acabar se refletindo mais fortemente nos papéis do setor hoje e juntando todo esse imbróglio do que a gente vem assistindo aí desse cenário essa semana? Como o Menal perguntou, você acredita que isso é só realmente uma acomodação ou a gente vai ver quedas mais fortes ainda daqui para frente? Não que seja só acomodação, tá? Eu acho que é as duas coisas juntos. Tá? A gente tinha um exagero, provavelmente da alta, a gente foi a 130 mil pontos. Tá? Se a gente olha lá fora não corrigiu, aqui nós estamos já corrigindo há 2 meses. Tá? E querendo ou não, o cenário começa de tomar risco, começa a se deteriorar. Quando a gente compara aqui dentro de Brasil, e principalmente essas movimentações que a gente teve na nossa bolsa, ela foi muito movimentada por pessoas físicas e uma movimentação dos fundos multimercados. Acaba que com esse juro nesse patamar e essa expectativa de que o juro possa ir mais além, vai começar a ter um movimento de transferência, né, do que estava sendo colocado dos fundos multimercados para a renda variável, volta para aquele olhar do renda fixa, que é a expertise dos fundos multimercados. Tanto que quando tu olha para os fundos multimercados, o benchmark deles não é Bovespa, né? O benchmark deles é CDI. Tá? Então, a gente tem que olhar dessa maneira, porque vai ter esse movimento financeiro. Conforme o cenário, não é que o cenário vá se deteriorando, ele vai mudando. Tá? Conforme a gente vai vendo essa movimentação, essa mudança de cenário, esse apetite por risco, ele também vai mudando. E aí acaba que a gente não sabe quantas pessoas, qual vai ser o tamanho do volume que a gente vai ter no curto prazo de venda, né, de ajuste, de mudança. Então, a gente já está numa movimentação de baixa, a gente já está numa tendência de correção já há um bom tempo e, obviamente, se intensificando, né, começa a gerar um desconforto meio que generalizado, principalmente também nas pessoas físicas. Tá? Quando tu não tem um critério para tomada de decisão, o teu critério simplesmente é uma questão de
poxa, expectativa baseada em cima de fundamentos. Se tu for pensar nos fundamentos, se falava muito no início desse primeiro semestre de retomada da economia, das atividades, né, dos resultados fortes e robustos das companhias. Tá? Isso não está mudando, isso não vai mudar. Só que quando a gente olha para a Bolsa, né, Bolsa é expectativas, né, expectativas por parte de participantes, pessoas tomando decisão. E aí esse fluxo de curto prazo está apontando, né, para um processo de correção, para um processo de ajuste. A gente ainda não teve uma resposta do mercado que nos leve a acreditar que se teve um fundo, né, o mercado não consegue se manter. Por exemplo, ontem poderia ter uma possibilidade de ter feito um fundo no mercado, só que não conseguiu manter a cotação naquele patamar. Pelo contrário, a gente teve mais tempo corrigindo, mais tempo num processo de venda. Tá? Então a gente precisa dessa primeira resposta do mercado para dizer, olha, de fato, o mercado se acomodou e a partir daqui dá para a gente construir novamente uma expectativa positiva, dá para a gente procurar um gatilho operacional. Eu até conversei com o pessoal no programa Geometria, Débora, na segunda-feira, e mostrei exatamente os detalhes, né? A gente precisa ter... Uma coisa é analisar, a outra coisa é se posicionar, é tomar risco, de fato. Né? E os gatilhos operacionais para tomar risco, eles não estão sendo acionados. Então, o mercado está corrigindo. Se tem cenários de que possa, né, encontrar em algumas regiões fundo do mercado, mas ele não está conseguindo reagir. E uma vez que não está conseguindo reagir, não tem gatilho operacional. Uma vez não tendo gatilho operacional, tem que esperar, tem que aguardar. Né? E quanto mais cair, se de fato, né, os fundamentos estão positivos, se de fato as empresas elas estão tendo resultados mais robustos, na hora que o mercado inverter, vai ser uma ótima oportunidade para o investidor. Só tem que ter um pouco de paciência, né, separar o que é ruído do que de fato é um sinal e esperar, porque essa correção pode, né, ir se intensificando dia após dia. Tá? Então tem que ficar monitorando para ver se essa correção ela vai se intensificar ou não. E olha só, Guga, existe a expectativa, né, sobre esses dados do seguro-desemprego, porque realmente nos Estados Unidos, porque realmente com essa informação a gente saberia se realmente a recuperação econômica por lá está acontecendo, como você bem falou aí, é um sinal da recuperação econômica, né, então esse passo para trás aí, né, na ata do FONC. E o que aconteceu? O dado acabou de ser aqui divulgado e realmente os pedidos de auxílio de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram 29 mil na semana, foram para 348 mil, o consenso era de que seria 365 mil. O da semana anterior, os pedidos de auxílio-desemprego foram revisados, né, da semana anterior de 375 mil para 377 mil. Só que realmente houve então aí uma queda, se tem menos pedido de auxílio-desemprego, significa que tem mais aí então, né, emprego no mercado aí disponível, então realmente a economia americana começa a andar e aí confirma aquilo que a gente viu ontem, né, na ata do FONC, que realmente aí os Estados Unidos deve aí então confirmar essa retirada aí dos estímulos que vem dando, aí o caminhãozinho de dinheiro aí então deve voltar a ser guardado, né, Guga? Com certeza o caminhãozinho tende a ser guardado, mas, Débora, isso não é ruim, tá? Óbvio que a gente vai enxergar uma bolsa ajustando, corrigindo, mas o investidor ele tem que entender que isso não é algo negativo. Ah, Guga, mas a bolsa cai, né? Meu preço, as minhas ações elas se desvalorizam, isso me gera uma sensação negativa. Eu sei, óbvio, nós somos seres humanos, é normal, tá? Mas quando a gente pensa em mercado como um todo, é sinal de que o mercado está ficando mais saudável. Tá? Então, a correção, por exemplo, Débora, entre 2002, eu gosto de trazer muito isso para que a gente possa refletir melhor, né, sobre o contexto como um todo. Entre 2002 e 2008, a Bolsa Brasileira ela subiu quase 800%. Tá? Entre esse período de 6 anos, nós tivemos 6 quedas de 25%. Pensa sobre isso. Entre esses 6 anos, nós tivemos 6 momentos de queda de 25%. Quer dizer que não tiveram momentos negativos, não tiveram momentos onde se foi questionado, né, toda essa tendência? Óbvio que sim. Tá? Mas, de novo, tendo estratégia, sabendo olhar o porquê, porque, vamos lá, o mercado ele está corrigindo porque o Fed vai buscar, né, reduzir o estímulo. Ok, Fed reduz o estímulo. A economia responde positivamente, mesmo tendo uma redução de estímulo. É isso que a gente tem que monitorar. Tá. No processo de redução do estímulo, bolsa corrige. Beleza? Bolsa corrigir é
uma janela de oportunidade. Então, por isso que o investidor ele tem que ter calma quando a gente está na euforia, né, de uma tendência. Tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que falar, ok, que bom, as coisas estão acontecendo, mas eu não entrei, que pena. Então, eu vou esperar, deixar o meu dinheiro ali descansando, até mesmo no Tesouro Selic, né, descansando, que tu tem liquidez, tem liquidez para tirar o dinheiro dessa renda fixa e trazer novamente para a renda variável, saber esperar, olhar esse processo de correção, esperar os sinais de que um processo de correção tenha terminado, tá? E aí sim tomar posição. Aí sim a gente vai para a operação, né? Aí sim a gente vai tomar risco. Então isso que está acontecendo, principalmente para essa turma toda nova que está chegando agora na Bolsa, é algo extremamente positivo, porque vai de fato abrir uma janela de oportunidade. E as janelas de oportunidade, elas não surgem quando a gente tem notícias boas. As janelas de oportunidade, elas surgem quando a gente não tem notícias tão boas. Então a gente tem que aprender a olhar para o contexto, traçar os cenários e aí sim se posicionar. Então, assim, ao meu ver, né, uma vez que o mercado ele estava sem sinais para se comprar, era simplesmente uma análise, né, do cenário, poxa, quanto mais corrigir, melhor vai ser a nossa relação de risco-retorno quando der de fato um sinal para se comprar novamente o mercado. Maravilha, Guga Almeida, muitíssimo obrigado aí por já trazer essa boa análise aí de manhã para já deixar todo mundo aí atento nesse mercado aí com o radarzinho ligado. Você volta aí amanhã na nossa programação, te aguardo por aqui. Eu vou pensar se eu deixo o Felipe voltar, vou ver se só vai ser um diazinho de folga, tá? Vou pensar. Senão a gente se encontra aqui amanhã no Pre-Market novamente, tá, Guga? Até amanhã. Com certeza, Débora. Obrigado, pessoal. E foi ótimo essa presença logo de manhã contigo, pode ter certeza. Gosto do Felipe, mas foi uma surpresa muito boa hoje também, tá? Ah, que bom, né? Ainda bem. Pior seria se não fosse. Maravilha, Guga. Ótimo. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Gente, a gente vai continuando por aqui, porque eu já tomei um montão de tempo aqui no BMC News. A Paula tá ali só de olhinho assim pra mim, sabe? Só de olhinho, né? E aí eu já vou dar bom dia pra Paula Moraes. E, aliás, eu quero dar bom dia aqui também pro Rui das Neves, que tá aqui dando... Paula do céu, ele tá aqui dizendo o seguinte... Proteção agora já tá cara, meu povo. Hoje tá com cara de circuit breaking, calços vão chorar. Pelo amor de Deus, Rui das Neves, meu Deus, não fala um negócio desse, não. Bom então, dia, Paula. Já tá me dando palpitação aqui, Rui das Neves. Bom deu. dia, Débora. Será que essa cor que você veio hoje aí não vai ser? Não, mas pelo menos tô no azul aqui, combinando com o cenário. Equilibrando um pouquinho. Ô, Débora, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que essa folga aí do Felipe é porque todo dia, né, ele passa 10 minutos do meu tempo, à tarde eu passo mais do dele, mas eu tava em dívida com ele e ele falou que ele ia tirar uma folga, porque eu tava devendo umas 2 horas pra ele já de programa. E eu acho que foi estratégica, viu? Eu tô pensando. Eu tô começando a... E eu tô achando que... nisso. Eu acho que agora eu que vou tirar folga, porque você passou 12 minutos, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou só atualizar aqui minha tela. Ela só vai atualizar a tela, porque você vai Só vou atualizar a tela pra voltar com gente. vocês aí, com a tela do Profit Pro da Neológica, com toda a movimentação do mercado. Já tô de volta aqui com você. Tá certo, obrigada, Débora.